Já está disponível o livro As Doutrinas do Inferno e Suas Manipulações Dentro das Igrejas. Adquira hoje mesmo. Olá, abençoados! Graça e paz, sejam todos bem-vindos ao canal da Graça Pura. Me chamo André Pimentel e para mim é sempre um motivo de muita alegria poder me dirigir a vocês. Obrigado a todos vocês aí que se inscreveram no nosso canal. Bom, eu vou começar lendo o versículo que deu nome a esse tema e se encontra em Hebreus capítulo 2, versículo 14. Eu vou ler primeiro na versão de Jerusalém e depois vamos ler também na versão João Ferreira de Almeida. Porquanto os filhos participam da mesma natureza, da mesma carne e do sangue, também ele participou, a fim de destruir pela morte aquele que tinha o império da morte, isto é, o demônio. Agora vamos ver na versão João Ferreira de Almeida, corrigida e fiel, que diz: E visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. Abençoados, também tem uma versão bastante interessante, que eu vou ler aqui com vocês. Essa versão é chamada O Livro. Essa versão, O Livro, é um compêndio de todas as traduções, tá, que foram feitas da Bíblia para a língua portuguesa, tá bom? Então ela foi lançada no ano de 2000 para as pessoas que falam a língua portuguesa no mundo. E diz assim, olha: E visto que nós, seus filhos, somos seres humanos, feitos de carne e de sangue, ele também se tornou carne e sangue, pois que só como ser humano ele poderia passar pela morte, e assim esmagar a força daquele que tinha o poder da morte, que é o diabo. Então essa versão, ela nos dá uma ideia melhor. E tem uma diferença, porque nas duas versões que eu li, tanto a versão O Livro como a João Ferreira de Almeida, apresenta o diabo. E na versão de Jerusalém, apresenta o demônio. Abençoados, são basicamente a mesma coisa, não muda o sentido aí. Tá? Demônio a gente entende ser como se fosse um gênio, né? É um gênio, é um espírito, é um espírito que você tem, que você pensa por dentro, que você expressa. E geralmente espírito contrário. E já a palavra diabo, vocês sabem que é uma palavra grega que quer dizer acusador, entre tantas outras também definições. Então essas três versões que eu li já nos dá uma ideia onde nós vamos concentrar o nosso tema, a nossa pesquisa. Então nós temos um livro que se chama Hebreus. Agora nós temos que descobrir algumas coisas sobre este livro e temos que fazer algumas perguntas para buscar informações do texto para a gente trazer esse entendimento, o que é o diabo de Hebreus 2,14. Como por exemplo, por que Deus teve que participar em Jesus como ser humano? Porque somente pela morte foi aniquilado quem tinha o império da morte. Que império da morte é esse? E finalmente descobrir que diabo é esse do texto. Vocês estão preparados? Graça neles e em nós também. E vamos começar a destrinchar essa mensagem em graça, né? E a primeira coisa que nós devemos ter em mente vamos falar um pouquinho sobre o livro de Hebreus. Para nós, em graça, nós cremos que o livro de Hebreus, ele foi um livro escrito pelo apóstolo Paulo. E isso aí, muita gente que está no sistema religioso hoje, os teólogos, falam que Paulo não escreveu o livro de Hebreus, mas para nós é um fato. A segunda pergunta sempre que nós estudamos a graça, que estudamos a Bíblia, temos que entender para quem foi escrito aquilo que nós estamos lendo, tá bom? Isso é uma dica muito legal para todos vocês aí. E para quem Paulo escreveu esse livro? Para os hebreus. Tanto que em Hebreus capítulo 1, versículo 1, Paulo cita: muitas vezes e de diversos modos, outrora falou Deus aos nossos pais, se referindo quem? Aos judeus, e pelos profetas. Então você vê que aí está se falando para os judeus, para o povo hebreu, para os israelitas. Uma outra dúvida que paira em nossa cabeça quando nós falamos assim, que esse livro foi direcionado a um povo e não para nós. O que significa isso? Olha, tudo que está escrito nesse livro, nós temos que entender que ele não se aplica para os dias de hoje, tá bom, abençoado? Isso tem que se entender principalmente quando falamos em regras de fé,
ou para efeitos doutrinários. Nós não podemos tirar doutrinas de um livro que foi escrito para um povo em um tempo diferente. Também não podemos desprezá-lo em hipótese alguma, negligenciar as informações contidas nos livros. Não podemos fazer isso. O que devemos é o quê? É escanear estas informações com a mente de Cristo ativada, se é que vocês me entenderam. Então, estamos diante de um livro que foi escrito para os hebreus naquele tempo, né, ou os israelitas daquele tempo, e que não podemos tirar nenhum tipo de regra de fé desse livro. Porém, as informações contidas nele nos dará uma ideia de como chegamos até os dias de hoje e que temos por obrigação de saber como podemos usar este livro. Então, a partir de agora, vamos analisar o versículo em questão, que é o tema da mensagem. Logo na primeira frase desse Hebreus capítulo 2, 14, nos dá uma série de informações que diz: porquanto os filhos participam da mesma natureza, da mesma carne e do sangue, também ele, no caso ali, está falando de Jesus Cristo, né? Ou seja, a primeira vinda de Jesus ao mundo, o Deus encarnado. E ali diz que da mesma maneira que nós participamos de carne e sangue, também Jesus participou. E é interessante que essa expressão participar é muito importante saber disso. Ali não diz que nós somos carne e sangue, nós estamos participando. Então todos nós participamos, não somos carne e sangue. Isso é um grande corte aí para a nossa vida, tá? Então, tudo isso, né, todas essas coisas, ela começou lá no Jardim do Éden, quando Deus importou para o homem, né, no caso lá Adão, ele trouxe ao mundo o quê? A sua imagem e semelhança. Não foi assim que Deus fez o primeiro homem à imagem e semelhança? Só que a imagem e semelhança de Gênesis é algo muito mais abrangente, algo muito mais abrangente do que nós podemos imaginar. No caso ali, Deus estava falando que importou para o homem o seu conhecimento, o conhecimento do bem e do mal. Ou seja, quando Deus falou que fez o homem à imagem e semelhança, entenda-se que Deus transportou para esse homem o bem e o mal. Tanto que em determinado momento, quando na primeira oportunidade de desobedecer, o homem o fez. Porque o corpo de carne é justamente a via do qual se expressa tanto o bem quanto o mal. E Deus, conforme diz a palavra, amou ao bem e aborreceu o mal. Então, essa imagem e semelhança você vê bem, né? Então, quando o homem ele manifestou o bem e o mal, o Senhor disse a ele, em Gênesis capítulo 3, versículo 12, super interessante isso aí, que diz: e o Senhor Deus disse: eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Então, isso aí demonstra, né, que nós estamos com o pensamento correto. Então, nesse momento, se manifestou o que o próprio Deus plantou no primeiro casal lá de ser humano no Jardim do Éden. E isso representou a morte. Como assim, André? De repente você me pergunta, como assim, André? Como o conhecimento gerou a morte no homem? Gerou, porque o espírito do homem, ao entrar, depois da manifestação do mal, o espírito do homem, ele morre, automaticamente ele morre, quando ele tem um contato com o mal. Tanto que Paulo, em Revelação, disse lá em Romanos capítulo 5, versículo 12, por isso, como por um só homem, entrou o pecado no mundo, ou seja, Adão, e pelo pecado, a morte. Assim a morte passou a todo o gênero humano, porque todos pecaram. Agora, a morte é espiritual, tá bom, abençoados? A morte não é carnal, porque quando o homem revela aquilo que estava já dentro dele, ou seja, a desobediência, ele não morreu, não é verdade? E Deus falou que ele iria morrer se tivesse contato com aquele conhecimento, ou seja, que se expressasse aquele conhecimento. E na realidade, a morte foi espiritual. Então, por que eu estou falando isso? Porque o sistema religioso prega que ali Adão recebeu uma sentença de morte, ou seja, o homem foi criado para ser eterno, e que a partir daquele momento o homem seria um ser que ele seria mortal. É isso que o sistema prega e nós não aceitamos esse tipo de heresia. E Paulo completa
nos versos posteriores. Vamos ler, Romanos capítulo 5, versículo 13, que diz, e uma informação muito importante também tem aí nesse versículo, tá? De fato, até a lei, né, o mal, o pecado, estava no mundo. Mas o pecado não é imputado quando não há lei. Informações muito importantes. Então, Paulo nos dá aqui uma visão privilegiada, né? O conhecimento do mal entrou no mundo por um homem, Adão. E desde Adão até Moisés, o homem continuou expressando o mal. Porém, Paulo informa que o pecado, ainda que tivesse sido manifestado entre Adão até Moisés, ele não poderia ser atribuído ao homem. O homem não poderia ser condenado pelaquilo que ele fazia. Por quê? Porque não havia lei ainda estabelecida. Mesmo com o pecado, mesmo com o mal à solta no mundo, o homem não podia ser condenado. E você sabe por que o homem não podia ser condenado? Porque não havia lei. Vamos pegar um exemplo bem simples, prático e subjetivo, né? Claro que não existe hoje, mas você imagina se existisse um país hoje no mundo em que não houvesse lei. E se alguém roubasse nesse país, o que ia acontecer? Nada. Não ia ter como condenar. Agora, se tem uma lei, claro que o homem vai ser enquadrado. Então, a lei, ela é a forma de acusar o homem naquilo que ele está fazendo. Mas Paulo, no versículo seguinte, ele diz o seguinte, no versículo 14. No entanto, desde Adão até Moisés reinou a morte, mesmo sobre aqueles que não pecaram, a imitação da transgressão de Adão, o qual é figura do que havia de vir. Então Paulo informa que esse período entre Adão e Moisés, a morte reinou. Olha aí, a morte reinou. E o que reina, abençoados? Não é um império? E que império é esse? Não é esse que nós estamos tratando em Hebreus 2,14? O império da morte. E Hebreus 2,14 fala, né? Isso aí. E isto é o diabo. Mas será que o diabo aqui é aquele que a igreja plantou, a falsa igreja plantou na mente das pessoas, né? Esse diabo de tridente, que só se manifesta lá também, né? Será que é isso? Que essa falsa igreja vem pregando há 2000 anos? Claro que não. Esse diabo aí, inclusive, é antibíblico. Não tem na Bíblia esse diabo. E aí, a verdade é que quando aparece Moisés, quando surge no cenário Moisés, surge também com ele a lei. E Paulo diz que qual foi o surgimento, para que foi levantado a lei em Moisés. Romanos capítulo 5, versículo 20. Sobreveio a lei para que abundasse o pecado. Mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então, neste tempo, lá, após ser levantado o império da morte, de Adão até Moisés, não havia como condenar, conforme eu estou repetidas vezes informando isso para vocês. Mas quando a lei surge no cenário, esse império ganhou força. Porque o que a lei fazia? Ela colocava o homem em condenação. Então, com a chegada da lei, o que houve foi um aumento, ou seja, a evidenciação do pecado. Ele tomou força. Romanos capítulo 7, versículo 7 diz: que diremos então? Que a lei é pecado? De modo algum. Mas eu não conheci o pecado senão pela lei. Porque não teria a ideia da concupiscência se a lei não dissesse não cobiçarás. Então vocês começam a entender. Quando Paulo expressa que sem lei não há como condenar o homem, não há condenação sem a lei de Moisés. Porque a lei, ela é aquilo que acusa. Paulo acaba de falar. Ele não saberia o que é pecado se a lei não dissesse para ele, não cobiçarás. Versículo 8. Foi o pecado, portanto, que aproveitando-se da ocasião que lhe foi dada pelo preceito, excitou em mim todas as concupiscências. Porque sem a lei, o pecado estava morto. Anota isso aí, amados. Muito importante. Anota essa frase. Tem frases que a gente tem que anotar. Sem a lei, o pecado estava morto. Agora vamos voltar lá ao texto 2,14, porque nós já descobrimos algumas coisas, né? Para matar aí a pergunta desse tema de hoje, para saber quem é o diabo de Hebreus 2,14. Nós descobrimos em Hebreus 2,14 que o império da morte reinou de Adão até Moisés.
até aí o pecado estava no mundo. Porém, não havendo lei, não tem como condenar o homem. Ou seja, o pecado perde a força. Vimos também que Moisés, através de Moisés, Deus levantou a lei, a Torá, a lei de Deus, a lei de Moisés, que é do próprio Deus. E essa lei, ela dialogava com o homem. Por isso que Paulo falou, se não houvesse lei, eu não saberia que eu estava cobiçando. A realidade é essa. Então o homem, através do corpo de carne, exercia a maldade. E lá estava o acusador que apontava para o homem. E quando Deus revela a Moisés sua lei, ele já sabia que o homem não teria como cumpri-la por causa da carne já contaminada. E que esse império da morte tinha o acusador, conforme Romanos 7,7 que eu li. O acusador estava lá, não cobiças. E nós, lá Paulo informa que nós cobiçávamos. Então a lei, ela acusava o homem. E olha, segundo o dicionário grego, a palavra diabo, que é diabolos em grego, me diz que ela quer dizer que é o acusador. Diabo é o acusador. E isso já nos começa a dar uma ideia melhor do que seja o diabo de Hebreus 2,14. Então Deus determina que essa acusação só sairia se houvesse derramamento de sangue. Foi por isso que ele veio participar de carne e sangue. Por quê? Abençoados, uma vez por ano os judeus se reuniam para fazer a propiciação, o perdão dos pecados. Veja o que Paulo revela em Hebreus capítulo 9, versículo 22, que diz: aliás, conforme a lei, o sangue é utilizado para quase todas as purificações. E sem a efusão de sangue, sem o derramamento de sangue, não há perdão. Na lei, não haveria perdão se não houvesse derramamento de sangue. E o que nós víamos? Continuamente eram oferecidos sacrifícios para que fosse perdoado o pecado do povo. Porém, o acusador ainda continuava de pé. Bastava aquela noite de propiciação, aquela noite de perdão que o sumo sacerdote, todo Israel, fazia, para no dia seguinte já estar em condenação de novo. E isso, abençoado, a lei, ela era sombra dos bens vindouros, conforme Paulo fala em Hebreus capítulo 10, versículo 1. Hoje nós vivemos de fato essa imagem. Hoje não é mais sombra, hoje é imagem. Então, abençoados, na realidade, o sangue dos animais não purificava a consciência do pecado. Por essa razão, o império da morte reinava na mente do homem. E assim foi, né? Vivia o homem. Até que surge no cenário quem? Jesus de Nazaré, o Cordeiro prometido por Deus. O Cordeiro que tira o pecado do mundo, conforme João Batista falou. E foi ele uma grande testemunha. Jesus encarnado, Deus encarnado em Jesus Cristo. Abençoados, vamos tentar entender agora, com esse conhecimento, Hebreus 2,14, para a gente matar essa charada? Vamos lá. E visto como os filhos participam da carne e do sangue, ele participou das mesmas coisas. Ou seja, Jesus participou da carne e sangue, para um objetivo específico, ser o Cordeiro de Deus, que tira o império do mundo, o império das trevas, o império das trevas, né? O império da morte. Então esse era o objetivo, ser o Cordeiro de Deus que tira esse império e, consequentemente, tiraria ou destruiria também o acusador, a lei de Moisés. Também ele participou das mesmas coisas para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte. Então está mais do que claro que diabo é esse de Hebreus 2,14. E no verso 15 há um complemento muito importante. Vamos ler. E livrasse todos os que com medo da morte estavam por toda a vida sujeitos à servidão. E, amados, se Cristo tivesse falhado, tudo teria sido em vão, mas ele cumpriu o que ele veio fazer. Hebreus capítulo 10, versículo 12 diz: Cristo ofereceu pelos pecados um único sacrifício e logo em seguida tomou lugar para sempre à destra ou à direita de Deus. E com uma só oferta, ele nos aperfeiçoou para sempre. Vamos ver. Porque com uma só oferta ou oblação, ele realizou a perfeição definitiva daqueles que recebem a santificação.
Olha só que interessante, né? Essa versão da Bíblia é muito importante. Ela diz que recebem a santificação. Então a santificação não é conquistada. Vocês estão entendendo? E quem são esses que receberam a santificação? Os predestinados por Deus para ela. Para a salvação da condenação da mente. Para a salvação da consciência do pecado. Que tanto o sistema adorna e adora. Só pode entender estas coisas aqueles que foram separados para entender. Os santificados para ela. Porque, abençoados, o sistema é tão cruel que até nisso ele nos sabotou, nos enganou, nos prostituiu. Porque lá a santidade, eles dizem que é conquistada por jejuns, vigílias, penitências, duro trato com o corpo, e não é. Isso é para a carne. Isso valia quando o império da morte estava de pé. Isso valia quando o diabo estava de pé. E hoje nós descobrimos que nós fomos separados, santificados. Não fomos nós que nos santificamos. Não fomos nós que nos separamos. Foi Deus que separou o seu povo. E através disso, entramos no descanso das obras. Não há mais nada que possamos fazer para aquilo que Cristo aperfeiçoou. Não tem como eu aperfeiçoar aquilo que Cristo já aperfeiçoou. O sacrifício de Cristo tirou a lei do meio do povo que viveu naquela época e a cravou na cruz. E hoje a santificação representa entender o plano de salvação de Deus. E isso demonstra que há um povo na face da terra que foi separado para entender o que Jesus veio fazer. Então estamos chegando ao final dessa mensagem. Vimos que hoje estamos vivendo os melhores dias, pois estamos no reino do Filho do seu amor e não estamos no império da morte. No império da morte, hoje está o sistema religioso, que representa o mundo e seus enganos. Descobrimos que a lei foi levantada para condenar o homem e que ela acusava o homem do seu mal e, consequentemente, o seu pecado. Sabíamos que o homem nunca atingiria esse grau de perfeição se Jesus não viesse e destruísse o que tinha o império da morte e aniquilasse também o diabo. E o diabo, de Hebreus 2,14, foi a lei de Moisés. Essa informação é muito importante para a sua vida, para que hoje você viva melhor, viva sem culpa, viva sem temor, viva em liberdade de salvação da mente. E quando falamos em liberdade, aqueles que têm ainda a mente no império da morte, que estão em condenação, acham que vivemos em libertinagem. Quem vive hoje em libertinagem e se prostituindo espiritualmente são aqueles que ainda estão submetidos ao sistema religioso e que não aceitam e nem foram postos para isso, essa tão grande salvação ao qual nós anunciamos. Eu vou ficando por aqui. Graça e paz e até a próxima mensagem. Por que eu devo conhecer a escatologia consumada? Primeiro, porque a escatologia consumada é uma das principais visões interpretativas do Apocalipse, e estudar essa abordagem pode ajudar a ter uma compreensão mais abrangente e aprofundada do livro. Segundo, muitos materiais sobre o Apocalipse se concentram em visões mais populares, como o futurismo, tornando mais difícil encontrar informações sobre a escatologia verdadeira. Ter uma apostila específica sobre esse tema preenche essa lacuna. Terceiro, estudar a escatologia consumada ajuda a entender melhor como as profecias do Antigo Testamento se cumpriram em Jesus Cristo e na história da Igreja primitiva. Quarto, a escatologia consumada enfatiza a soberania e o senhorio de Cristo, o que pode ajudar a fortalecer a fé e a confiança em Deus diante das incertezas e dificuldades do mundo atual. Se você é um estudioso da Bíblia ou simplesmente tem interesse no Apocalipse, a aquisição de uma apostila sobre a escatologia consumada oferece uma nova perspectiva sobre um livro que é frequentemente mal interpretado ou mal compreendido.
Além disso, ajuda a enriquecer sua compreensão teológica e bíblica em geral. Você acabou de ouvir sobre 5 motivos para estudar a escatologia consumada. Se você deseja se aprimorar em diversos temas, temos várias apostilas disponíveis. Consulte hoje mesmo e adquira já a sua. Já está disponível o livro As Doutrinas do Inferno e Suas Manipulações Dentro das Igrejas. Adquira hoje mesmo.